Salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo inédito em meus canais pessoais do YouTube, Kawaii, TikTok. Inicialmente, dá seu like, compartilhe. Se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se ou siga a página. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Deixarei na descrição, pessoal, links de produtos com descontos exclusivos relacionando a minha loja no Mercado Livre, links de produtos com descontos exclusivos na descrição, e também deixarei na descrição meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo, pessoal? É o seguinte, pessoal, eu procuro sempre variar aqui os assuntos até para não ficar saturado, né? Eu procuro variar, né? Falar de vários outros trazer outras perspectivas, outros ângulos, até para não ficar uma coisa assim saturada, né? Não ficar uma parada assim saturada mesmo, né? Para não ficar para ficar mais, quanto mais espontâneo melhor, né? Quanto mais variedade, inclusive melhor, tá entendendo? Porque hoje propriamente, né? A gente sabe, né? Que o homem solteiro passa por diversos tipos de preconceito, né? Diversos tipos de preconceito. Ele passa por preconceito no mercado de trabalho, ele passa por preconceito por parte das mulheres de uma forma geral que estão intoxicadas de feminismo. Ele passa por preconceito pelas instituições. Enfim, há diversos tipos de preconceitos quanto ao homem em geral no Brasil, né? Porque propriamente existe essa cultura, essa agenda que quer queira ou não, acredito que é uma agenda até global, espaço lista, né? Uma agenda de inversão de valores, né? E a gente sabe, né, que o homem ele é o pilar da sociedade. Se propriamente não, se os homens parassem de existir, assim, de repente, pessoal, o que seria da sociedade? A sociedade estaria talvez ali em aldeias, né? Porque propriamente o celular que você utiliza, ele foi feito pelos homens. A casa que você hoje mora, ela foi feita por homens, né? Então é muita fachada hoje em dia, né? Muita hipocrisia, né? Como é que sustentam tanta hipocrisia hoje em dia, né? Mas enfim, eu acredito que é até essas leis contra os homens, cara, até uma ingratidão mesmo, cara. Mas eu acredito que, assim, que existem, né, essas artificialidades, né, para que a mulher possa vir a engravidar mais, segundo a biologia, seguindo a biologia, não há o que ser refutado. Chega um ponto ali em que as mulheres já não podem mais engravidar. 35, 40 anos, tá entendendo? 30, a partir de 30 anos a fertilidade da mulher faz assim, ó, tá em queda, tá entendendo? E muitas não se conscientizam de que, por exemplo, no passado as mulheres se casavam cedo, tá entendendo? Muitas mulheres se casavam cedo, e logicamente havia toda as bases espirituais eram mais respeitadas, a figura masculina era mais valorizada. O que acontece, né? Antigamente as mulheres se casavam mais cedo por conta de reconhecer a sua biologia e também por conta do plano espiritual que era mais respeitado. Hoje em dia a energia aqui no Brasil está muito esquisita, né? Convenhamos, né? Por conta justamente desse problema maior que temos aqui, que é espiritual mesmo, pessoal. Até porque, propriamente, a gente vive num país muito corrupto, né? Muito corrupto, né? Onde tanto a sociedade quanto propriamente os políticos fazem o que quiserem, né? Enfim, a gente vive nesse mar de ilegalidades, vamos dizer assim, porque quer queira ou não, esse país aqui virou um tribunal de exceção hoje em dia, né?
Se você, dependendo do que você falar hoje em dia, cara, maior palhaçada, né? E é por isso que eu considero, por inúmeras vezes, sair do Brasil. Por quê? Porque aqui a gente não tem uma liberdade de expressão é, é, sem, sem fronteiras, né? Igual propriamente a esses países mais desenvolvidos, né? Que é o caso dos Estados Unidos, Suíça e etc. Tá entendendo? Então penso muito nessa questão, né? Nessa questão não só de viver melhor, mas também nessa questão de liberdade de expressão. Até porque, pessoal, é, o que o que a sociedade, né, de uma maneira geral, tende a recriminar o homem, dependendo do que fala, dependendo do que faz também, porque a gente está numa sociedade cada vez mais impositiva, coletivista, o que um faz, outro faz também. As pessoas, de uma maneira geral, elas estão iguais, muito iguais umas às outras, né? O que um faz, outro faz também, tá uma tá uma sociedade assim, massa de manobra hoje em dia, massa de manobra, né? A própria sociedade entende que o que a imprensa diz, por exemplo, que a Globo diz, tá falado, que a Globo falou, tá falado, tá entendendo? É assim que tá hoje em dia, né? É, o que a imprensa diz, por exemplo, nessa questão de feminicídio, cara, isso é uma maior vergonha, né? Eu procuro não falar a palavra inteira aqui, pessoal, para não ter muitos problemas no meu canal, né? Mas a sociedade, ela foi corrompida por essa narrativa, porque o tempo todo falam disso, mas a realidade mostra pra gente que é completamente diferente do que é disseminado pela televisão. Por isso que eu falo, a televisão hoje em dia é o maior motor de imbecilidade humana das massas, né? O maior motor de imbecilidade que se existe no Brasil, cara. Um dos maiores, tá entendendo? Porque quer queira ou não, tem muita gente que é influenciada pela TV, pela imprensa, né? Enfim, acha que os homens são, cara, os homens que são masculinistas assim, né, que fazem parte da machosfera são terríveis, né? São terríveis para a sociedade, né? Tem que recriminá-los, né? Eles sempre vão no sentido assim de, ó, pô, esses malucos são tudo, né? Todos uns episódios, né? Sempre vão nesse sentido de quererem é, é, trazer ilegalidade ao discurso do homem. Tá entendendo? Esse que é o ponto. Eu acredito que a gente tem que ter liberdade. Eu nunca falei assim, porque as mulheres têm que fazer isso, aquilo, jamais. O que eu entendo é que as leis espirituais, elas não estão sendo respeitadas. Tá entendendo? Os papéis de gênero, eles estão sendo renegados ao ostracismo. É isso que eu tenho falado há muito tempo. Tá entendendo? Então existe toda uma agenda anti-homem, tanto por parte das feministas quanto por parte dos pagãos, vamos dizer assim, pagãos ateístas, né? E ateístas, né? Que não querem querem que o tradicionalismo retorne, tá entendendo? Porque existe toda uma agenda de inversão de valores para que isso não volte, tá entendendo? É esse que é o ponto, né? E, enfim, a gente está numa sociedade assim muito idólatra, tá vendo, pessoal? Olha só que o outro tá falando de golaço, né? É, é uma sociedade idólatra, né? Que tem idolatria por futebol, que tem idolatria por bens materiais, que tem idolatria a artistas, entre aspas, influenciadores que divulgam bets, né? E propriamente está num país onde tudo te incentiva a ser desonesto. É impressionante, pessoal. É impressionante o quanto que divulgam bets pelo Brasil, cara. É uma vergonha isso, cara. Uma vergonha, né? Mas, enfim, é muito mais cômodo se
se assentar em prol do sistema do que ir contra ele, tá entendendo? Os influenciadores utilizam até o argumento, né, influenciadores, né, de que é validado pelo governo federal, né, esse desgoverno atual é uma vergonha, cara, é uma vergonha, um desgoverno corrupto, né, está num país onde se há muita desonestidade, né, esse que é o ponto, né? E, enfim, por que que esse solteiro desimpedido acaba incomodando demais os outros, pessoal? Por conta da sua liberdade. Por conta da sua liberdade, né? Porque muitas das vezes os outros não tiveram a coragem que esse cara teve de desafiar o sistema. Desafiar o sistema. Ele preferiu seguir com as suas próprias convicções e não se dobrar a essa sociedade que o tempo todo o despreza. Tá entendendo? A gente tá num país muito zoeiro, onde a brincadeira é o tempo todo, é o tempo todo, é o tempo todo chamariz, né? Vamos dizer assim, né? Muitas vezes esses que brincam, toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Na verdade, as pessoas daqui do Brasil brincam, os mochileiros brincam, né, de uma maneira geral, porque na verdade eles estão disfarçando o ódio que tem sobre você, sobre a sua pessoa, né? E vamos jogar real aqui, pessoal. A maioria tá contra você. Ninguém liga para a sua situação, né? Na verdade, eu tenho que até reformular, pessoal, essa frase. Deveria até reformular. Não é que ninguém liga para você, ninguém liga para o homem no Brasil, entendendo? Porque existe toda uma sociedade que já está feministada, né? Então, quer queira ou não, essas leis, né, os políticos, de maneira geral, a gente tende sempre a olhar para as mulheres, né, no sentido de querer voto. Inclusive, quem acha que os políticos irão mudar, esquece. Esquece, pode esquecer. Porque eles estão assim e não voltam atrás. Porque eles só querem voto, eles só querem populismo. Tá entendendo? Então é esse que é o ponto. Né? Muitas vezes esse homem desimpedido causa incômodo por conta da inveja que existe no Brasil, né? A inveja aqui no Brasil é estratosférica, cara. Estratosférica. Não é uma inveja por conta. Já foi seu tempo, né? Que as pessoas tinham inveja de ti por conta daquilo que tu tinha, daquilo que tu tem. Muitas vezes tem gente que inveja você por conta da tua luz, da tua presença, tá entendendo? Da tua disciplina, da tua força de vontade, da tua resiliência, tá entendendo? Porque você não se dobra para as massas, porque tu tem opinião própria, porque tu questiona, tá entendendo? Então, é disso que eu tô falando, é desse homem que eu tô falando, do homem desimpedido que acaba sendo odiado por aqueles que já venderam suas almas, que são invejosos mesmo, que são realmente pessoas que tu não tem que sequer interagir, porque elas já se posicionaram, elas já estão do outro lado, né? E elas se contrapõem a você porque você procura ter, né, uma opinião diferente da maioria, né? Tu desafia o status quo atual, onde ao qual as pessoas querem continuar no comodismo, né? E não querem que suas ilusões sejam quebradas. Resumidamente é isso, pessoal. Resumidamente é isso, né? Por conta desses fatores principais que o homem solteiro desimpedido acaba sendo muito invejado, acaba incomodando demais, tá entendendo? É esse que é o ponto, Então aqui no Brasil existe toda essa cultura de brincadeira, de zoeira, tá entendendo? Toda brincadeira tem um fundo de verdade, pessoal. Hoje em dia a gente tá numa sociedade muito falsa. Acho que é verdade, pessoal.
muito mascarada. Aqui no Brasil é carnaval o ano inteiro. É carnaval o ano inteiro no Brasil, pessoal. Tá entendendo? A verdade é que muitas vezes esse que querem te zoar, querem brincar contigo, muitas vezes eles carregam um ódio sobre aquilo que você representa, né? Aquilo que você representa enquanto pessoa, porque lembra neles aquilo que eles deveriam ser, mas não são por conta de falta de coragem. Tá entendendo? Resumidamente é isso, pessoal, né? Então, a gente vê, né, que a doutrinação midiática faz com que as pessoas, a sociedade de uma maneira geral, se mova através do medo, através da acomodação. A sociedade é muito baseada, se deixa muito levar pela imprensa aqui no Brasil, certo? A sociedade se baseia no que a imprensa diz para ela ser, tá entendendo? Inclusive tem aqui um mantra no Brasil, né? Do que o que a Globo falou tá falado, tá entendendo? Qualquer um que questione essa imprensa que temos aqui, progressista, sem vergonha, né? Não pode, quer dizer, as pessoas mesmo, a sociedade mesmo se dobra para a imprensa, né? Essa imprensa que faz de tudo para promover a narrativa feminista, a narrativa de feminicídio, que é uma narrativa feminista. Isso não existe, tá? Eles ficam bombardeando, né? Bombardeando essa narrativa, sendo que ela é mentirosa, não existe, tá? A verdade é que não existem estatísticas masculinas para a imprensa, perceberam? Não existem estatísticas masculinas para a imprensa, né? Quer dizer, quer queira ou não, pessoal, a gente está em um país muito enviesado, entendeu? Muito enviesado. Por isso que eu falo, eles querem, dizem que o Brasil é um país cristão e tal, conservador, mas é um conservadorismo de fachada, né? É um conservadorismo de fachada, é um cristianismo de fachada. A verdade é que tem muita gente falsa hoje em dia, tem muita gente mentirosa, e a mentira hoje em dia tem mais capacidade de ter mais alcance do que a verdade no Brasil, né? Então o cristianismo que temos aqui é de fachada, pessoal, né? A verdade é que tem muita gente. O problema no Brasil é espiritual, pessoal. Espiritual porque muita gente vendeu sua alma, né, para o outro lado, entendeu? Muito por conta dessa questão envolvendo relacionamento, relacionado a querer realmente tirar vantagem dos outros em questões financeiras, né? Porque hoje em dia, para a sociedade, dinheiro é tudo. Dinheiro traz felicidade, mas o que explica muitos ricos que são depressivos, certo, pessoal? Se tiver 1% de ricos no Brasil, é muito, entendendo? A verdade é que a gente tem que ser rico daquilo que o dinheiro não pode comprar, porque realmente o dinheiro ilude muito, né? E muita gente o idolatra, tipo como se fosse um semideus na Terra, né? É lógico que o dinheiro é importante para pagar suas contas, claro, né? Mas não é tudo. Não é no passo em que a sociedade o tempo todo propaga, que diz que o dinheiro traz felicidade, que o dinheiro realmente pode ali te trazer um sucesso, né? Quer dizer, a sociedade de uma maneira geral sempre tende a fazer, culpabilizar o homem, né? Dizer que porque não fez isso, não fez aquilo, então o erro é sempre do homem, certo? Mas as mulheres estão do jeito que estão e, enfim, tá tudo certo, Com ela não tem nada errado, o errado é o homem,
Cara, chega a ser patético uma parada dessa, né? E ninguém foi feito, pessoal, ninguém foi feito, nenhum ser humano foi feito para ter uma alta performance perpetuamente. Nenhum ser humano foi feito para isso, não. A gente pode ser até competitivos assim, mas até certo limite. Nenhum ser humano ele foi feito para viver em alta performance perpetuamente. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão que vendem. Ainda mais advindo desses coaches, né? De uma forma geral, te vendem mundos e fundos. Muitas vezes ele está te vendendo um curso ali para te fazer rico, mas é uma ilusão. É uma ilusão. A verdade é que a gente precisa ter pé no chão, cara, pé no chão. É o que falta hoje em dia. Muita gente querendo ser melhor do que as outras. Muita gente, né? E viver desprendido disso, desprendido dessa corrida de bonobos, é, é também, por que não, uma liberdade. Certo, pessoal? Resumidamente é isso. Resumidamente é isso que eu tenho para dizer. Procuro variar os conteúdos do meu canal, até para não ficar uma coisa monótona, para não ficar uma parada muito restringida, né? Certo, pessoal? Deixarei links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre na descrição, relacionados ao Mercado Livre na descrição, e também deixarei meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo, pessoal? Então era isso, valeu, até a próxima.